de palestrar aqui para a gente. Eu já falei para ele, é um grande espelho para mim, então uma honra ter você aqui, irmão. Agradecer a todos os irmãos de fora de novo presente, irmão Rogério, sempre auxilia a gente, nosso mestre conselheiro regional da 27ª, sempre ajudando a gente, sempre presente. A todos os tios também, que sempre estão conosco. Antes da gente começar a palestra, quero direcionar a palavra ao irmão Eduardo, orador hoje, para que nos guie em oração. Deixa eu abrir aqui a oração de abertura, né? Então, eu vou pedir para que todos abaixem a cabeça em sinal de respeito, né? E vou começar aqui. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, agradecemos pelas muitas oportunidades de presenciar vossas múltiplas dádivas e graças. Agradecemos pelo privilégio de servir e pelo conhecimento de vosso eterno amor. Rogamos vossa bênção especial sobre esses oficiais que assumirão a responsabilidade de liderança neste capítulo. Garantir-lhes vosso contínuo cuidado defensor e condutor. Dai-lhes a vontade de entender, a coragem de fazer o que é certo, a força para carregar vossos ensinamentos. Amém. 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 Obrigado, irmão. Amém. Agora eu queria passar a palavra para o irmão César, Senhor Demolei, maçom, advogado, professor de história. Espero que todos tirem muito proveito dessa palestra. Eu tenho certeza que vai ser excelente. A palavra é sua, irmão. À vontade. Obrigado, meu irmão, pelo carinho e pela admiração aí, é totalmente recíproco. Vi aí alguns tios que eu tive o prazer de conhecer, alguns nem tanto, né, como o tio Júlio, mas pelo tanto que o Francisco fala, tio Júlio, estou ansioso para bater um papo, já sou um grande admirador seu. O tio Pedro, o tio Beto, tio Giovanni, que está aí, né, com quem eu tive o prazer de conversar e já conhecer melhor. Então, estou no meio de gigantes aqui. Aos irmãos, todos os irmãos presentes, eu sou César de Paula, sênior demolei do capítulo Guardiões das Sete Virtudes, antigo número 625, atual número 1056. Sou aprendiz de maçom da loja Coronel João Pedro de Godoy Moreira, da cidade de Pedreira. Advogado, professor de história aqui na cidade de Pedreira. E tive a honra de ser chamado aqui hoje para homenagear o nosso patrono Jacques Demolay. Então, como a gente viu uma série de lives, pelo menos eu cheguei a ver umas 2 ou 3 lives aí nessa última semana, em decorrência da homenagem a Jacques Demolay, eu vi que vários tios, vários irmãos focaram bastante no ponto da vida, da morte e das consequências dos templários. E com base nisso, né, e do tanto de informações que a gente já tem, principalmente os irmãos Demolays, com relação à vida do nosso patrono, eu resolvi fazer um pouco de... Só muito vou avisar ele aqui que caiu. Voltei? Acho que caiu um pouco a internet, né? Estão me ouvindo? Beleza. Sim. Então, focar um pouco mais no contexto histórico, porque às vezes eu vejo muitos irmãos, no meu capítulo principalmente, que conhecem a história de Jacques Demolay, conhecem a história dos Templários, mas têm dificuldade de contextualizar, de saber qual eram as dificuldades e os obstáculos do período. Então, pretendo que minha palestra seja voltada para isso, e se os tios, irmãos, tiverem alguma coisa para contribuir, vão aprendendo junto, beleza? Vou começar então a apresentação. Todo mundo vendo? Perfeito? Posso começar? Sim? Pode começar, tá ótimo. Beleza, obrigado. Então, antes de começar, eu queria que todo mundo aí fizesse uma reflexão, beleza? Dia 21 de março de 2014, onde que você estava? Quem que era você? O que aconteceu com você depois desse dia? O que você ganhou, o que você perdeu, o que você aprendeu? Quais foram os seus erros, seus acertos? O que você viveu nesses últimos anos? Beleza? Então, em paralelo aí à palestra, por gentileza, vá fazendo essa reflexão que vai ser bem útil para a gente daqui a pouco, certo? A palestra será dividida aí em 4 partes, beleza? Primeira parte, parte número 1, é uma introdução histórica, uma contextualização do período. A parte 2 vai falar da reação cristã, vai falar das cruzadas. A parte 3 fala da origem da Ordem dos Cavaleiros Templários, quem foi Jacques Demolay e a sua perseguição. E a parte 4, última parte,
fala dos ecos templários. Qual o legado, qual a herança, quais as consequências dessa organização. Começando, então, pela introdução. Cezão, você que está aí no ensino fundamental, está aí no ensino médio, né, talvez não curta tanta história, que está um pouco perdido nessa linha do tempo, vem aqui. A história, a gente divide em dois grandes períodos, pré-história e história. O que divide esses dois? É o surgimento da escrita, ali por volta de 4.000 a.C. Então, se a gente pegar o período da pré-história, né, a gente divide em paleolítico, neolítico, idade dos metais ali. O ser humano vivia completamente nômade no paleolítico, não sabia plantar, então ele corria atrás de alimento por meio da caça, da pesca, coleta de frutos e vegetais. Era uma vida miserável, não passava dos 30 anos. Até que em 10.000 a.C., descobriram que se jogar uma semente no chão e regar, vai dar frutos. Descobre-se aí a agricultura. E o ser humano passa a morar na beira dos rios, passa a ser sedentário, passa a ter uma moradia fixa e começa a produzir alimentos. Ele se alimenta, vive mais, vive melhor, a população cresce. O que sobra, ele cria animais. O que sobra, ele troca, vende, surge aí o comércio. E começam esses clãs tornarem-se vilas, as vilas cidades, as cidades reinos, futuramente impérios. E é uma dessas civilizações que inventa a escrita, a civilização dos Sumérios, que ficava no sul da Mesopotâmia, atual região do Iraque, do Kuwait. Esses caras inventam a escrita cuneiforme. E é esse evento, segundo os historiadores positivistas, que divide a pré-história da história. A história é dividida em 4 grandes períodos: Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Na Idade Antiga, é aquilo que você aprende no 6º ano, sabe? Primeiro colegial, rever no início do 3º, e você vai ver ali Mesopotâmia, Sumérios, Acádios, Amoritas, Assírios, Caldeus, Fenícios, Persas, Hebreus, Hindus, Chineses, Gregos, Romanos, principalmente os romanos, né? A menina dos olhos da antiguidade. E é justamente o Império Romano, esse império tão gigantesco, tão poderoso, que de tão grande teve que ser dividido em... Acontece, gente. Vou mandar mensagem para ele para ver o que aconteceu. Voltou? Voltei? Desculpa, voltou. Pessoal. Por experiência de sala de aula, talvez, se desligar a câmera, a gente diminui o fluxo da internet, talvez acho que melhore. Beleza? Fica a dica. Desculpa, a internet aqui em casa não está tão boa hoje. Perdão. Imagina, irmão, vou desligar a câmera aqui. Então, de pessoal que puder... Talvez melhore, tá? Se não melhorar, desculpa. Então, eu estava falando aí dessa transição da Idade Antiga para a Idade Média, no qual o Império Romano do Ocidente é conquistado pelos bárbaros, e nós temos início à Idade Média, que é a idade do avanço dos reinos bárbaros, da criação do feudalismo, das relações de sucerania e vassalagem, das relações de servidão. É o período em que, paralelamente, coexiste o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, e ali, no sul dessa região, você vai ter, na Península Arábica, o surgimento do islamismo, da fé islâmica, que vai ser bem importante para a gente daqui a pouco. É nesse período também que tem as cruzadas, é nesse período que tem a criação da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. É esse período que nasce, vive e morre Jacques de Molay. Né? Então, esse período extremamente importante. É aqui, exatamente aqui, que a gente vai ter a nossa história de hoje. Posteriormente, quando cai o Império Romano do Oriente, ali com capital em Constantinopla, nós temos a Idade Moderna, período da descoberta da América, da colonização, período dos grandes reinos, Portugal, França, Inglaterra, Espanha. Alguns surgiram na Idade Média, outros na Idade Moderna. É o período do absolutismo e é o período da Revolução Inglesa, puritana, gloriosa, da Revolução Industrial, e é o período que a burguesia começa a se revoltar contra o absolutismo. Quando tiver a Revolução Francesa, em 1789, a gente tem o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, idade que nós vivemos hoje, na qual a gente vai ter ali a independência das colônias da América, vamos ter o neocolonialismo na África e na Ásia, Primeira Guerra Mundial, crise de 1929, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, Guerra Fria, Nova Ordem Mundial. No Brasil, nós temos a vinda da família real para o Brasil, independência em 1822, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, proclamação da República, República Velha, depois a gente já parte ali para a Era Vargas, depois período liberal democrático, depois ditadura militar e nova república, da redemocratização até os dias de hoje. Esse é um contexto histórico, beleza? Nossa história se passa na transição da Idade Antiga para a Idade Média, certo?
Acompanhando? Não cair de novo? Então vamos lá. Não? Vamos lá para o Império Romano. O Império Romano, Roma, surge ali na cidade das Sete Colinas, que fica bem aqui onde hoje é a Itália. A conquistar toda a Península Itálica e entram em guerra com seus rivais do norte da África, os cartagineses, que vão dar origem às guerras púnicas. Os romanos vencem o seu rival e começam a se expandir para todas as regiões possíveis. Eles conquistam quase todo o sul da Europa, conquistam boa parte ali, né, do Oriente Próximo, da África. Eles circulam todo o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo vai virar o Mare Nostrum, o nosso mar. Então, olha como é gigantesco esse Império Romano. É tão gigantesco que ele vai ter que ser dividido em dois. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Ocidente tinha capital em Roma e depois em Ravenna. Império Romano do Oriente, capital em Bizâncio ou Constantinopla, na atual Turquia. O Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, vai existir até 1453. Só que o seu irmão do Ocidente não vai aguentar tanto. Com a invasão dos povos ditos bárbaros, os povos germânicos, o Império Romano vai sucumbir em 476. E o que era centralizado nas mãos de um imperador vai passar a ser dividido em vários reinos bárbaros, germânicos. Reino dos vândalos, visigodos, suevos, érulos, burgúndios, francos, anglo-saxões, ostrogodos, alamanos, saxões, bretões, vários reinos diferentes. A região da Península Ibérica, que vai ser importantíssima para nós, é essa região dominada pelo reino visigodo, beleza? É aqui que surge Portugal e Espanha futuramente. Então, nós temos aí a queda do Império Romano. Em paralelo a isso, na Idade Média ainda, ali mais ao sudeste, na Península Arábica, uma região desértica, nós temos o surgimento da fé islâmica. É ali que, em 571 depois de Cristo, nasce Maomé. Maomé, ele nasceu em Meca, que é uma cidade extremamente religiosa. Na época a religião era politeísta. Então ali em Meca você tinha a Caaba, que é um templo em formato de cubo, existe até hoje, mas na época você tinha ali estátuas dos vários deuses, de todas as tribos. E o povo ia para Meca, como vai hoje, os cristãos, os católicos vão para Aparecida do Norte para fazer oração. Você não vai para Aparecida do Norte comprar chinelo, comprar chaveiro, beber caldo de cana. Você vai para Aparecida do Norte para orar. E, por consequência disso, você acaba consumindo. Então, o comércio é fortemente vinculado com a religião. Do mesmo modo, era em Meca. Meca é uma cidade que atraía vários fiéis, vários religiosos. E esses fiéis, esses religiosos, consumiam os produtos lá. Então, o comércio era muito forte. E quem dominava essa cidade era o clã dos Coraixitas. Maomé era um primo pobre dos caras. Ele era dos Hashemitas. E ele nasce lá e ele cresce como caravaneiro. Caravaneiro é o sujeito que guia uma caravana de camelos pelo deserto e vai levando produtos de uma cidade para outra. Dessa forma, Maomé vai conhecer vários povos. Vários beduínos do deserto da Arábia, vários povos judeus, cristãos, povos do norte da África, e ele vai conhecendo diversas culturas. Em um certo momento, Maomé vai se casar com uma viúva muito rica, que é a viúva chamada Khadija. Essa viúva vai proporcionar a Maomé uma vida bem melhor do que a qual ele vivia. E nesse período, ele vai passar a se retirar, a se isolar, a buscar conhecimento e buscar uma espiritualidade. Ele passa a meditar nas cavernas. E um belo dia, meditando, todo zen, em uma dessas cavernas, ele recebe a visita do anjo Gabriel, arcanjo de Deus, a presença de Deus, o mensageiro no judaísmo, no islamismo, no cristianismo e agora no islamismo, aparece para Maomé nessa caverna. E ele faz a revelação que existe um vivo e verdadeiro Deus que é Alá e que Maomé é o seu profeta. Seguido disso, ele faz uma série de revelações que após a morte de Maomé seriam escritas na Bíblia dos islâmicos, o livro que eles chamariam de Alcorão, a revelação. Maomé recebe uma ordem direta de Gabriel. Sai dessa caverna e começa a pregar a existência de um vivo e verdadeiro Deus, porque você é o profeta de Alá. Maomé, imagine você, recebeu a visita do arcanjo Gabriel. Maomé saiu pregando ali para a população. Convenceu a sua esposa, convenceu seus familiares, os amigos já não botaram fé,
Os coraixitas ficaram possessos, porque uma nova fé destruiria não só a sua crença, mas também a sua fonte de renda, a sua subsistência, porque destruir a religião de Meca seria destruir o comércio e a fonte de renda. Maomé, religiosa e economicamente, passa a ser perseguido pelos coraixitas. É ameaçado de morte. E como todo bom homem valoroso, sujeito macho, o que Maomé faz? Dá no pé, vazou, saiu da cidade de Meca e vai para a cidade de Yatreb, uma cidade ao norte, uma cidade vizinha, que passaria a se chamar Medina, a cidade do profeta. Lá ele consegue converter a população, ele consegue juntar os clãs beduínos e volta para uma guerra. Maomé torna-se um lorde da guerra e começa a conquistar os povos da Península Arábica. Começa por Meca. Ele conquista a cidade de Meca e ele destrói todos os ídolos da Caaba. Na Caaba, ele só deixa um objeto, que é uma pedra negra, que viria dos céus, é um meteorito, que representa Alá. Então ali você tem a destruição do politeísmo e a constituição do monoteísmo. Meca passa a ser o centro do islamismo, que é guiado por 5 pilares. A crença em um vivo verdadeiro Deus, que é Alá e que Maomé é o seu profeta. Oração 5 vezes ao dia. Jejum no mês do Ramadã. Caridade com os pobres e menos favorecidos. E a peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida. Dessa forma, ele mantém a fé e o comércio, mantém aquele status quo da região de Meca. E dessa forma, ele começa a conquistar toda a Península Arábica. E antes de morrer, toda aquela região faz parte do seu califado. Certo? Acompanhando? Liso? Sem cair? Sim? Por favor, me respondam aí, porque quando eu estou no slide eu não vejo. Perfeito? Show. Depois da morte de Maomé, surgem os califas. Quem que é califa? O negão maravilhoso de pedreira lá que dança. Abraço, califa. Não, não é esse. Califa é o sucessor, significa sucessor de Maomé. E o cara tem vários califas. Vai ter até uma treta depois entre sunitas e xiitas, porque alguns acham que o califa deve ser descendente direto de Maomé, ou parente por sangue ou por casamento. Esses caras acreditam que só o Alcorão é a palavra de Deus. Então, esses são os xiitas. Outros acreditam que não precisa ser parente de Maomé, desde que você seja islâmico e acredite nisso. E você seja eleito pelo seu povo. Esses caras acreditam no Alcorão e acreditam na Sunna, que é um livro que conta a vida de Maomé e ali a vida dos califas. Então, se você está com dúvida no Alcorão, você consulta a Sunna. E esses vão dar origem aos sunitas. Beleza? Independentemente do seu grupo, os sunitas eram os dominantes, era o pessoal que tem maior influência dentro do islamismo, esses caras acreditam em uma coisa, na jihad. A jihad significa esforço. Você tem a jihad maior, você tem a jihad menor. A jihad maior é o esforço que cada islâmico tem que ter para se manter fiel à sua religião, para seguir aqueles 5 pilares que eu te disse. A jihad menor é a conversão dos infiéis, é espalhar o islamismo pelo mundo. Alguns estudiosos do Islã dizem que essa conversão não pode ser forçada. Na prática, não foi bem isso que a gente notou. O próprio Maomé era um lorde da guerra. Ele se impõe na Península Arábica por meio do conflito. A conquista de Meca já é por meio do conflito. E é por meio do conflito também que eles vão conquistar, de maneira espetacular e muito rápida, militarmente falando, boa parte da Ásia, que vai dar origem ao Império Turco-Otomano, que daqui a pouco destrói Constantinopla, dando início à Idade Moderna, como a gente já viu. E eles vão se infiltrar no norte da África, conquistando toda essa região. E no ano de 711, presta atenção que esse é o ponto-chave, esses caras vão invadir a Península Ibérica. Península Ibérica é aqui, ó, né, o sul da Europa, onde hoje fica Portugal e Espanha. Na época, como a gente já viu, era o reino dos visigodos. Então os caras atravessam o Estreito de Gibraltar, atendendo um pedido de um lorde visigodo que queria ajuda deles, e eles percebem que esse território é muito mais fértil do que o deserto do Saara e do deserto da Arábia. E como a população deles crescia de modo gigantesco, era necessário ter terras férteis, era necessário buscar riqueza e evangelizar os infiéis. E os caras, em menos de 10 anos, arrebentam com a Península Ibérica, conquistam todo aquele território que era dos visigodos. Sobra só um reino, bem ao norte da atual Espanha, que é o reino das Astúrias. Olha ele aqui, ó, reino das Astúrias, que é governado por Dom Pelágio. Dom Pelágio é o rei das Astúrias.
E na Batalha de Covadonga, em 722, em menor número e com soldados menos preparados, ele consegue fazer frente aos islâmicos. É a primeira vitória cristã. E é aí que a gente tem início na Guerra de Reconquista. A Guerra de Reconquista vai ser uma guerra entre cristãos e islâmicos, para tentar expulsá-los da Península Ibérica. É durante essa guerra que vão se formar Portugal e Espanha. Né? Você vê isso no 7º ano. No primeiro colegial também você revê esse conteúdo. E ele vai dar início à primeira vitória. Essa Guerra de Reconquista vai durar de 711, desde a invasão, até 1492. 781 anos de dominação islâmica. E isso é bem claro na arquitetura. Se for visitar o sul da Espanha, se tiver essa condição algum dia, você vai ver a arquitetura islâmica. A nossa numeração arábica, né, é fruto da influência islâmica. Palavras como alface, alfaiate, a medicina, a filosofia, muita coisa nossa é influência dos islâmicos, dos árabes, né, que não são coisas iguais, né, mas é influência desse povo. Mas é Pelágio que começa essa reconquista. E depois, como não conseguiram conquistar o reino das Astúrias, eles vão tentar se aventurar ao Nordeste, invadindo um outro reino germânico, que é o reino dos francos, que vai dar origem à França futuramente. Esse reino era governado por reis indolentes. O que são reis indolentes? É um rei que gosta de ficar coçando e não está muito preocupado com o quesito militar, político, legislativo, né? É um rei que está preocupado com seus luxos. Por isso ele escolhe um funcionário para governar no lugar dele. E esse funcionário era o prefeito do palácio, era o major-domus. Ele que cuidava da política e principalmente da defesa. O major-domus da época, dos francos, era Carlos Martel. Não era o rei, ele era um funcionário do rei. E ele percebe o tamanho da ameaça que chega. E ele reconhece humildemente que ele não é páreo para enfrentar a cavalaria pesada dos islâmicos. Foram os caras que criaram cavalaria pesada. Foram os caras que tiveram um grande avanço na organização militar. Os caras eram ferozes em campo de batalha. Carlos Martel reconhece tudo isso. E ele volta a estudar os gregos, cara. Ele volta a ver a formação de falanges ali da Macedônia. E ele começa a disciplinar os seus soldados, começa a treinar o seu povo para poder enfrentar um exército muito maior e mais poderoso. E no ano de 732, na Batalha de Poitiers, ele consegue a vitória. Enquanto uma parte do seu exército enfrenta frente a frente ao inimigo, outra parte corre pela retaguarda e começa a incendiar os acampamentos. O inimigo fica desorientado e Carlos Martel consegue a vitória. Se ele tivesse perdido, por acaso, o reino dos francos, que talvez fosse o reino mais poderoso daquele período na Europa, teria caído. E se os caras tivessem caído, muito provavelmente nossa base cultural hoje seria de influência islâmica e não de influência judaico-cristã. Então, sem análise de mérito, né, mas numa análise histórica, a história mudaria completamente. Por isso é uma batalha muito importante para a história ocidental. Na região aqui, do leste da Península Ibérica, nós temos o Condado Portucalense, que foi um presente do rei de Leão para um servo seu, um servo francês que lutou lado a lado com ele. Ele deu essas terras para Henrique de Borgonha, e o filho de Henrique de Borgonha, Afonso Henriques, resolveu se separar do avô, o rei de Leão, e resolveu criar o seu próprio país. Aí nós temos o surgimento de Portugal. Afonso Henriques, ao lado dos templários, fez com que os mouros recuassem pouco a pouco, e começou a dar origem ao primeiro país europeu, 1139, Portugal. E Portugal e os templários têm uma ligação estreitíssima. Beleza? Depois, se quiserem, eu recomendo alguns livros e alguns documentários para vocês se aprofundarem no tema, que é um tema, né, segundo a minha opinião, pelo menos, é um tema muito interessante. Afonso Henriques, então, é um dos grandes heróis da Reconquista. E ele vai dar origem a Portugal, que vai ter um papel fundamental nesse processo. Se você sabe bem de geografia, você vai saber que o vizinho de Portugal é a Espanha. Ué, mas como que a Espanha surgiu? Então, você tinha aqui vários reinos cristãos, que foram se juntando, até formarem dois grandes reinos, reino de Castela e de Aragão. E esses reinos vão se unir com casamento, né? Os crushzinhos vão se casar. Isabel de Castela e Fernando de Aragão vão formar uma união política, uma união religiosa. Serão conhecidos como os reis católicos da Espanha. E esse casal vai unificar o reino espanhol. E eles, juntos, em 1492, vão destruir o último reduto dos islâmicos.
que é o Emirado de Granada. Eles vão expulsar de vez os invasores que há 781 anos atrás invadiram aquele território. Um detalhe curioso, essa batalha, salvo engano, ocorreu no dia 2 de janeiro de 1492. Nessa batalha tinha um sujeito, um navegador italiano, chamado Cristóvão Colombo. E ele foi puxar o saco dos reis, pedindo 3 navios para tentar chegar nas Índias, por uma outra rota, que era a rota ocidental. Eles dão 3 navios, Pintanini e Santa Maria, e com esses navios ele descobre as Índias, que no caso são as Américas, que vão receber esse nome por causa do Américo Vespúcio. É por isso que chamamos os nossos indígenas de índios, porque acharam que eles tinham chego na Índia. Beleza? Já te adiantei um bom pouco da matéria, né, velho? Depois você acerta aí. Beleza? Essa é a parte da contextualização, a parte da introdução. Tudo certo? Vamos então para a parte 2. Beleza, pessoal? Funcionando? Todo mundo ouvindo? Sem travar? Perfeito. Tá ótimo, irmão. Beleza, bora lá. Cezão, nesse contexto da Idade Média que surgem as cruzadas? Sim, é nesse contexto da Idade Média. Você vai ter o feudalismo. Olha só, volta um pouquinho comigo aqui, né, no mapa para você ver. Os islâmicos não conquistaram toda essa região aqui, então eles vão ter forte influência sobre o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é o mar mais importante da antiguidade e da Idade Média, né, principalmente da história ocidental. Se você domina o Mediterrâneo como Roma dominou, você é podre de rico, porque você tem contato com a Europa, com a Ásia e com a África, né? Quando os islâmicos dominam, eles vão proibir os cristãos de navegarem ali. Tem alguns historiadores islâmicos que disseram, né, nesse período não flutuava uma tábua cristã. Isso significa que os cristãos serão proibidos de fazerem navegação. Isso vai atrapalhar muito o comércio dos europeus. Muitos comerciantes acabam falindo, e eles não querem mais ficar na cidade. Uma, porque a cidade, centro do comércio, já não dá mais dinheiro. Outro, porque as cidades são alvo de invasões, né, e é alvo de muito perigo. Então, nesse período, o que acontece? Esses caras acabam saindo da cidade e indo para os campos. Lá atrás, nas invasões bárbaras, nós temos que os ricos patrícios fugiram das cidades e foram para suas vilas no campo, fortificando essas vilas. Os pobres, nós, foi atrás. Chefia, será que tem um emprego aí, uma vaguinha para mim? O senhor me protege, eu trabalho por você, a gente fica kit, beleza? Beleza. Surge aí a relação de servidão, que no início era bastante produtiva, depois acaba ficando muito abusiva, no qual vários vão acabar saindo desse feudo para ir para cidades, reaquecer o comércio. É uma das consequências das cruzadas, onde vai surgir a burguesia. Mas nesse momento, a Europa entra num certo período de decadência. Idade Média não é a Idade das Trevas, como você já ouviu falar por aí. Tem grandes inventos, principalmente na agricultura, e é nesse período que surgem inúmeras faculdades e universidades, certo? Então tem grandes coisas nesse período. Só que esse momento específico é um momento de decadência. É um momento de vários conflitos. A Europa não está mais centralizada. Ela está totalmente dividida. O povo está em guerra. Você tem várias epidemias. Você tem fome, tem miséria. O servo, né, chicoteado por inúmeros impostos e obrigações, não tem ali a motivação para produzir o suficiente. E acaba que o luxo da nobreza tira a comida da boca dos pobres. E esses caras vivem numa situação muito delicada. Esse é o feudalismo. É nesse contexto que você vai ter, por exemplo, a atuação do Papa Urbano II. Porque enquanto está ocorrendo o feudalismo na Europa, os islâmicos estão dominando toda a região da Ásia Menor ali. E dominam a região de Jerusalém, que é a região sagrada para o judaísmo e para o cristianismo. Jerusalém, usando novamente a analogia, é como se fosse Aparecida do Norte. As pessoas vão lá peregrinar, vão lá para rezar, para agradecer. É importante que elas estejam no mesmo lugar onde Cristo andou. Só que agora eles não podem mais fazer isso, porque a região foi dominada por um outro povo de uma outra religião e que cercou a cidade e falou, vocês não podem mais visitar aqui. O Papa Urbano, por inúmeros motivos, sim, tem motivos econômicos, tem motivos políticos, mas, como já ouvi dizer, não subestimem o homem medieval. O principal motivo é a fé. Baseado na fé, Papa Urbano II convoca os cristãos para uma guerra santa. E é aí que a gente tem as cruzadas. Oficialmente são 8 cruzadas, alguns historiadores falam de 9. Extraoficialmente tiveram várias outras.
O foco principal das cruzadas era reconquistar a Terra Santa, reconquistar Jerusalém e permitir que os cristãos voltassem a frequentar aquele território de peregrinação. Beleza? Teve cruzadas que fugiram da sua essência, teve cruzada de cristão contra cristão, teve cruzada contra herege, teve invasão de Constantinopla para saquear? Teve. Infelizmente, a gente teve inúmeros abusos em nome de Cristo e em nome da fé cristã. Mas o objetivo principal das cruzadas inicialmente, e eles conquistaram isso inicialmente, era invadir a Terra Santa e reconquistar aquele solo. Primeira cruzada fez isso, segunda cruzada manteve, depois acabaram perdendo. E todas as outras cruzadas, até a terceira, que foi a Cruzada dos Reis, no qual Ricardo Coração de Leão enfrenta Saladino e acaba tudo num acordo, até essa cruzada e todas as outras acabaram fracassando. E esse movimento tão importante para a história do Ocidente, para a história cristã, acabou ceifando muitas vidas em nome da religião. Mas ainda assim teve consequências importantíssimas. É esse movimento das cruzadas que vai reabrir as rotas comerciais, que vai fazer com que os servos insatisfeitos vão querer trabalhar por conta própria, vão morar nos burgos e vão dar origem à burguesia e ao enriquecimento do comércio. Então, é um evento extremamente importante para a história. Mas vamos enquadrar dentro desse evento, beleza? Dentro desse evento, a gente vai ter a formação da Ordem do Templo, que leva esse nome porque acredita-se que ela foi formada onde ficaria o antigo templo do rei Salomão. É uma ordem que recebe o nome da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, criada ali por 9 nobres franceses, entre eles Hugo de Payen. E esses caras têm como principal objetivo proteger os peregrinos, proteger os fiéis, que a rota das cruzadas, né, todas em direção ao Oriente, e aqui os Templários, a série ali da Netflix, Nightfall, quem quiser assistir, fica a recomendação. Mas o objetivo desses caras era proteger os peregrinos, que saíam da Europa em direção à Terra Santa. Era um trajeto de inúmeros perigos. Né? Você vai para a Aparecida do Norte, o perigo que você tem hoje é um busão barulhento. O perigo dessa época era você ser assaltado, ser saqueado, ser morto pelos inimigos ou por criminosos. Então a Ordem do Templo é criada justamente para isso, para proteger os peregrinos e para auxiliar os cruzados nessa Guerra Santa. Esses caras se tornaram extremamente influentes, tanto política, quanto religiosa, quanto militarmente. Era uma tropa de elite, formada por monges guerreiros. E eram os caras que, diferentemente dos cruzados é gente como a gente, né? E às vezes pessoas que não têm um código de ética e acabam cometendo inúmeros abusos. Os templários não. Os templários têm um rígido código de cavalaria, escrito por São Bernardo de Claraval. E eles seguem à risca esse código. São pessoas honradas, são caras que se dedicam a essa cavalaria de modo com voto de nobreza, com voto de castidade. Não se envolvem, né, nem afetiva, nem sexualmente com nenhuma mulher. E esses caras, sacanagem com a imagem do Landry aí, né, que na série acaba pulando a cerca. Mas enfim, tem o voto de castidade, no qual não podem se envolver com mulheres. E tem o voto de pobreza, que não podem levar uma vida de luxo. Tem que levar uma vida humilde, assim como Cristo. Só que, em contrapartida, esses caras recebem muita grana, porque vários nobres fazem doação de terras, de territórios, de fortalezas, de castelos, de armas, de bens, de riquezas. E esses caras ficam extremamente poderosos. E fazem, né, não tem tanto o que fazer com esse dinheiro, então eles acumulam toda essa grana, investem na guerra, nos animais, nas armas, nas conquistas, e também fazem doações diárias. Era comum dos templários fazerem a caridade, praticar a caridade diária, distribuindo comida aos necessitados em torno ali das suas fortalezas. Além disso, era comum que os templários fizessem empréstimos, principalmente para os grandes reis, até porque a Igreja Católica da época condenava os juros, e dessa forma era bem vantajoso você fazer empréstimo com os templários, até porque você acaba pagando menos. E um dos países que mais tinha empréstimo com os templários era o Reino da França, governado ali por Felipe o Belo, que já é tema para um próximo slide. Beleza? Parte 3. Vida de Jacques de Molay e o contexto da sua perseguição. Jacques de Molay, ou Jacques de Molay ali para os íntimos, é o 23º e último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários. Ele recebe esse nome porque nasceu na região de Molay. Molay. Por isso, Jacques de Molay. César de Pedreira. Santo Antônio de Lisboa. Nasceu em Pádua, mas viveu e pregou em Lisboa. Madre Teresa de Calcutá, porque viveu em Calcutá, na Índia. Então,
Jacques de Molay, é porque viveu na região de Molay, né, antes de se tornar um cavaleiro, de se tornar um templário, de se tornar o último grão-mestre da ordem. Por que o último? Porque, como eu disse para vocês, nesse período, o rei da França era Felipe IV, chamado de O Belo. Como você percebe pela imagem, o belo não tem a ver com beleza, né? Tem a ver com bélico, com sangue nos olhos, com cara sádico. Esse era o rei da França, que queria a todo custo fortalecer a monarquia francesa e enfrentar os ingleses. Era um cara que já tinha ressentimentos com os templários, né? No passado ali, conta as lendas que ele queria ser templário e não foi admitido, porque não abdicou da sua linhagem real e não abdicou de seus bens. Tirando esse ranço do passado, esse cara devia muito para os templários, né? E em um último empréstimo ali que fizeram, Jacques de Molay acabou ficando bem estressado com o seu tesoureiro e acabou negando futuros empréstimos e cobrando esses empréstimos do rei. Jacques de Molay era padrinho, né, de um dos filhos de Felipe. Felipe tinha vários filhos, e o Jacques de Molay, salvo engano, era padrinho de Carlos. Então tinha uma relação mais ou menos próxima. Mas Jacques de Molay também conhecia quem que era o seu compadre, né? Já sabia do sadismo desse rei. Para vocês terem uma noção, um dos papas da época, o Bonifácio, chegou a ser espancado até a morte por um grupo de franceses. Mano, o Papa da Igreja Católica foi espancado até a morte por um grupo de franceses. O Papa seguinte não durou um ano no poder. E daí, acabou que um religioso ali da França, que não tinha pretensão nenhuma ao chegar ao cargo mais alto da Igreja Católica, acabou se tornando Papa, Clemente V, o Papa da Igreja Católica. É nesse período que a capital da igreja deixa de ser Roma e passa para Avignon, na França. Olha só o tamanho da influência de Felipe. Olha só quanto que Clemente V é um pau-mandado, é um fantoche do rei. E se o rei não vai com a cara dos templários, daí chega a história que vocês estão cansados de conhecer já, né? E vai ter motivos para perseguição. Quando de Molay afronta Felipe, né, Felipe começa uma campanha difamatória. A mesma campanha que ele fez com o Papa Bonifácio, que foi espancado até a morte. Começa aquele papo de que, sabe o símbolo templário? Que você tem dois cavaleiros no mesmo cavalo? Lembra desse símbolo? Então, esse é um símbolo lindo. Porque, na época, para ser cavaleiro, você tem que ter um cavalo, obviamente, né? Mas o seu cavalo é mais do que isso. É um símbolo de status, é um símbolo da sua posição. Você não divide seu cavalo com ninguém. Você é cavaleiro, não o outro. Os templários, não. Para os templários, o que vale é a irmandade, acima dos status, acima dos bens, acima da própria vida. Eu divido meu cavalo com meu irmão porque ele é meu irmão. Só que esse símbolo foi tomado como um ato de homossexualidade, que na época poderia ser punido de maneira bem dura. Chegaram algumas acusações de que os templários atentavam contra Cristo e o cristianismo, cuspiam na cruz e exaltavam demônios e Satanás. Então você vai ver uma série de campanhas difamatórias. Para quem quiser se aprofundar nisso, tem um livro Os Templários, o Pergaminho de Quinon, de Bárbara Frale, né, que é uma estudiosa italiana, paleógrafa, né, que estuda manuscritos antigos. É um livro que pode te ajudar a se aprofundar nesse tema. Para quem é da cavalaria, é atualmente priorado, sabe um pouco disso. E com base nessas acusações, Jacques de Molay seria preso. Mano, presta atenção aqui. O cara é o chefe dos templários, a maior ordem militar da Europa no período. Muito provavelmente ele sabia o que viria, né? Muito provavelmente ele já tinha sido avisado. Até porque um tio que eu não conheço pessoalmente, mas que eu teria prazer enorme de conhecer, tio Alexandre Garzeri, fez uma live ontem, eu vi que divulgaram, acho que foi no grupo da 27ª, sensacional, tio. E ele fala, né, que, inclusive ele faz parte de uma ordem templária, esse tio. Ele fala que, nesse momento, Jacques de Molay chama 4 cabeças da ordem. 4 caras fodões ali, né? Chama esses caras e fala, ó, né, investe eles, sagra eles como grão-mestre da ordem. Nesse período, a ordem tinha 5 grão-mestres. Manda um pro norte, um pro sul, um pro leste e outro pro oeste. Leste-oeste, né? Para você aí. E dessa forma, ele começa a espalhar, né, e dá uma ordem para os caras realmente vazarem da França. Foge e leva os bens, leva os segredos. E os templários começam a fugir. Alguns para a região da Inglaterra, da Escócia, outros para Portugal. A gente vê isso melhor daqui a pouco. E eles começam a fugir porque sabe que o bicho vai pegar.
Demolay tinha a opção de fugir. A França, o subterrâneo da França é cheio de catacumbas da época romana, onde os cristãos às vezes se escondiam. Seria fácil para esses caras conseguirem escapar, mas Demolay ficou. E ordenou, assim como Cristo ordena a Pedro que guarde a sua espada no momento da sua prisão, Demolay, que é cristão, ordena aos seus soldados que não tenha reação. E no dia 13 de outubro de 1307, Demolay vai ser preso. Uma sexta-feira 13, há quem diga que essa é a origem da lenda. Ele acaba sendo preso, ele e vários dos seus companheiros. Ele vai ser levado para o cárcere, e vai ser torturado. Vai passar fome, vai passar frio, vai apanhar. Um senhor de 63 anos na época. Vai passar por várias barbaridades. A troco de ter que entregar os seus companheiros, ter que entregar os seus bens e ter que entregar os seus segredos. E aí, lembra da reflexão lá? Onde que você estava no dia 21 de março de 2014? Há exatos 7 anos. Imagina que você foi preso nesse dia. Tudo que você viveu de lá para cá não existe. Vai ser uma cela de prisão, vai ser uma... É bastante fácil, né? Imagina o senhor de 63 anos passando por tudo isso. Sem entregar os seus companheiros. Irmão, deu uma caída na parte. Beleza, onde que eu estava, irmão? Vou voltar um pouquinho. Você tinha acabado de começar a falar, 7 anos atrás estava preso e não viveu nada. Beleza. Então imagina 7 anos atrás, né, você seria preso. E você, até o dia de hoje, você teria que resistir ao frio, à fome, à dor, à tortura, sem entregar os seus companheiros, sem entregar os seus bens, sem entregar suas riquezas e sem entregar os seus segredos. Será que nós, isso eu me incluo também, nós seríamos capazes de resistir? Aqui, no conforto do nosso lar, em frente à câmera, talvez seja fácil falar que sim. Imagina para um senhor de 63 anos passar por tudo isso. Não é à toa que ele é nosso patrono, não é à toa que ele é nosso símbolo maior. É um símbolo de irmandade, de fraternidade, de carinho, de lealdade, de irmandade. Ele passou por tudo isso. E, no dia 18 de março de 1314, acusado de perjúrio, porque falsificaram uma declaração dele dizendo que ele era realmente criminoso, e depois ele negou isso, porque não foi ele que declarou, foi forjado, foi fraudado, e o perjúrio na época era punido com a morte. Então, depois de 7 anos cativo, né, pouco menos do que isso, ele acaba sendo levado para as margens do rio Sena, onde ele e alguns companheiros serão queimados vivos. E olha só, cara, no momento da sua morte, ele não pede misericórdia, né? No momento da sua morte, ele não chora, ele não grita. A única coisa que ele faz é apontar o dedo pro rei, pro Guilherme de Nogaret, que era braço direito desse rei, e pro Papa Clemente. E daí vocês sabem bem, né? Ele diz o seguinte: em menos de um ano, eu convoco os senhores para responder junto comigo perante Cristo, no tribunal eterno. Chamou os caras na xixa para responder pelos seus pecados. Né? Quem dera nós possamos viver tão nobremente como esse cara morreu. E olha a curiosidade, vocês devem saber disso. Ele morreu 18 de março de 1314. Março. Em abril, morre Guilherme de Nogaret e o Papa Clemente. Em outubro, morre Felipe o Belo. Menos de um ano, os 3 responsáveis por todas as acusações morreram e foram responder perante Deus no tribunal eterno. Felipe o Belo, Felipe IV da França, tinha 4 filhos. Então a sua linhagem estava sossegada, né, cara? Estava garantida. A linhagem Capetinga. O nome já não é bom, né? Ele tinha ali Luís, tinha Felipe, tinha Carlos e tinha Isabel. Isabel, né, acabou se casando com o rei Eduardo II da Inglaterra e foi morar lá. Teve um filho chamado Eduardo III, que vai ser importantíssimo para a gente. Na França, depois da morte de Felipe o Belo, né, em outubro de 314, quem vai assumir vai ser Luís X. Né, Luís X. Luís X fica 2 anos no poder e morre. Seu filhinho assume, né, é um recém-nascido praticamente. Assumiu e ficou 5 dias antes de morrer. Outro filho de Felipe, Felipe Belo, vai ser Felipe V. Felipe V assume, fica 6 anos e 10 meses e morre. Um outro filho de Felipe o Belo, Carlos IV, assume
e fica mais 6 anos e morre. Cara, aí não tem mais herdeiro. O único herdeiro é o Eduardo III, filho da Isabel, que é sobrinho do Carlos IV. Só que ele não pode assumir. Uma porque ele tem linhagem materna, e na França a lei sálica proíbe mulheres de assumirem o trono. Beleza? Outra porque o cara é o rei da Inglaterra, velho. Jamais os franceses iam permitir que o rei da Inglaterra vire rei da França. Então o que os franceses fazem? Colocam um outro cara no poder, que vai dar início à dinastia de Valois, né, ou Valois, Felipe de Valois. E o Felipe de Valois vai arrumar muita treta com o Eduardo III. E essas conjunto de tretas políticas, econômicas e sucessórias vão dar início a uma guerra, a Guerra dos 100 Anos, que vai durar 116 anos, no qual a França vai ser arrasada pelos ingleses inicialmente. Porque na Guerra dos 100 Anos os ingleses invadem e depois são expulsos. Não é uma guerra direta, beleza? Tem várias tréguas e várias retomadas. Mas percebeu que depois da morte de Demolay, o quanto que a França cai em desgraça? Ela vai perder o Papa, ela perde Felipe, ela perde Guilherme de Nogaret, perde Luís, perde João, perde outro Felipe, perde Carlos e entra numa guerra de 116 anos. A França só começa a se recuperar quando uma jovem camponesa, uma menina de 15, 16 anos, né, camponesa, não era nobre, camponesa, começa a sonhar com São Miguel Arcanjo. Essa menina, né, recebe em sonho a visita do Arcanjo Miguel, que diz para ela: ô menina, você tem que guiar os exércitos da França, vai falar com o rei. Essa menina enche o saco dos caras e não deixam ela falar com o rei. Quando ela vai para uma audiência, o rei se esconde. Ele coloca um nobre no poder ali no trono, né, vestido de rei, e ele fica no canto da sala, disfarçado. A menina entra e vai em direção ao rei verdadeiro. Se ajoelha e diz: estou aqui em nome de São Miguel Arcanjo para expulsar os ingleses em nome da França. Essa é Joana d'Arc. Daí talvez seja tema para um outro capítulo, beleza? Licença, Zezão. Oba! Ô, galera, eu tô marcando presença aqui rapidão. Sou o Henrico Manso, MC do capítulo de Amparo. Beleza? Tô só passando rapidinho aqui para poder parabenizar os meninos de Jaguariúna, irmão Francisco, mestre conselheiro, e também você, irmão César, daqui do capítulo de Amparo. Queria dizer para todo mundo aí para aproveitar muito bem essa palestra, porque o Cezão é uma das pessoas mais sensacionais que eu já conheci, e isso daí também se aplica ao professor que ele é. Então eu estou em serviço agora, eu estou trabalhando, mas eu não podia deixar de passar aqui para poder parabenizar os irmãos. Beleza? Uma boa reunião aí para vocês. Pai Celestial abençoe. Beijo, irmão. Te amo. Depois te pago uma pelos elogios. É nóis. Eu também. Ainda bem que você paga uma, né? Tá cumprindo a promessa que você fez para mim. Põe na conta. Valeu, galera. Falou. Então, percebeu o quanto que a França é prejudicada depois desse crime? Acredite você ou não, daí fica com base na sua crença. Os fatos são esses. Mas a França vai passar por um período de fortes turbulências. Para finalizar, o legado. Quais são os ecos? Quais são a herança? Qual é a herança dos templários? Então, depois dessa perseguição, muitos templários acabam fugindo para a Inglaterra e para a Escócia, onde anos depois, em 1717, vai ser criada a maçonaria especulativa. Né? Eu sou aprendiz e dentro da minha ignorância, do meu conhecimento, eu acredito que não tenha relação direta entre os templários e a criação da maçonaria e do rito escocês antigo e aceito. Mas, pelo menos, não conheço nenhum documento que prove, uma fonte histórica que prove a ligação direta. Somente inspiração e admiração pelos templários. Mas aí, se algum tio conhecer alguma coisa e puder me instruir depois, ficaria muito feliz também. Mas isso daqui já mostra, um dos impactos dos templários, fugindo para regiões mais hospitaleiras. Outros templários acabam fugindo para Portugal. Portugal que é governada pelo Dom Dinis. Dom Dinis não aceita perseguir os templários. Só um minuto, galera, que caiu, mas acho que ele tá voltando já. Rapidinho.
Eu estou falando com ele aqui, mandei uma mensagem. Que prove que... Chegou a cair? Não, né? Escutei o barulho aí. Irmão, Caiu, caiu. Para no Dom Diniz. Ah, o Dom Diniz, vamos voltar. Então, o Dom Diniz, ele vai fazer uma solicitação ao Papa da época, né, para que ele dê para Portugal todos os bens templários, todos aqueles bens que sobraram, beleza? Porque ele quer criar em Portugal uma nova ordem, a Ordem de Cristo, que seria a Ordem dos Templários com um novo nome, né? Um novo nome de fantasia. E os templários são acolhidos em Portugal, e eles ajudam muito Portugal no seu crescimento. Irmão, Oi, a sua apresentação também saiu, viu? saiu? Deixa eu voltar aqui. Perdão, pessoal. Voltou, irmão. Beleza, obrigado. Obrigado por avisar. Então eu estava dizendo, né, que depois da perseguição, muitos templários foram para a Escócia, foram para a Inglaterra. Não sei qual que é o envolvimento deles na criação da maçonaria especulativa e do rito escocês antigo e aceito. Se alguém souber um pouco mais e puder me informar, se estiver dentro do meu conhecimento de aprendiz também, eu fico muito grato. Acredito que seja só um envolvimento de admiração e não algo direto, mas, contudo, isso já é um eco dos templários, né? Além disso, muitos fogem para Portugal, onde são acolhidos por Dom Diniz, rei de Portugal na época, e que pede para o Papa os bens dos templários para criar ali uma nova ordem. Dom Diniz não quer ser apresentado hoje, não. Acontece. Infelizmente, não dá para fazer presencial por enquanto, né? É que o Dom Diniz não quer dar os bens para os templários. Pô. Para sempre o Dom Diniz. Já que restabelece a conexão. Faz parte, normal. Chegou a cair de novo? Caiu no próprio. Ixi. Tô falando, o Papa não quer dar os bens para Dom Diniz, pô. É isso aí. Vi aqui, desculpa, pessoal. A internet não está colaborando hoje. Onde que eu parei, por gentileza? Vamos tentar acabar isso daqui antes que caia novamente. Não queria Dom dar Diniz, irmão. Dom Diniz de novo? Beleza. Ó, sem apresentar então, para eu ficar olho a olho aqui com vocês e ver se cai ou não. Dom Diniz chegou pro Papa e falou, cara, eu preciso dos bens dos templários. Eu não vou perseguir esses caras, não. Foi muito macho, cara. Chegou e falou, não vou perseguir os templários, me passa os bens deles, que eu vou criar aqui em Portugal uma nova organização. Né? Eu vou criar aqui a Ordem de Cristo. E se vocês verem, a Ordem de Cristo ajuda muito Portugal. Se você olhar as caravelas, os naus
portuguesas que chegam para descobrir o Brasil, elas têm espelhado ali a ordem de Cristo nas suas velas, beleza? Se você vê a bandeira imperial do Brasil, ela tem o verde da Casa de Bragança, o amarelo da Casa de Habsburgo e tem a cruz, né, templária no meio, a cruz da ordem de Cristo. Escutei até, acho que se eu falei disso, eu vou falar 3 vezes, mas no início escutei os tios falando, né, da Imperatriz Leopoldina, que era da Casa de Habsburgo, e a esposa do Dom Pedro II é a Teresa Cristina das Duas Sicílias. Mas da Casa de Habsburgo, que os tios estavam falando, é o seguinte: o verde é da Casa de Bragança, né, a casa ali de Pedro I, o amarelo é da Casa da Imperatriz Leopoldina. Então aquela história que a Totinha do Prete contou, né, de que é o verde é das matas, o amarelo do ouro, o azul do céu, balela, velho. Né? O nosso passado vem da Casa de Bragança, da Casa de Habsburgo e da Ordem de Cristo, correto? Se você vê a bandeira da cidade de São Paulo, ela tem a cruz da Ordem de Cristo também. Né? E nós, a Ordem de Molay, o capítulo Guardiões das Sete Virtudes, o capítulo Nascente das Sete Virtudes, do qual nós temos enorme prazer de serem fundadores, né, capítulos irmãos, nós somos os ecos dos templários. Você não está fazendo cosplay de templário, não, meu irmão. Você está aí carregando a herança dessa ordem. Quem dera nós possamos viver tão nobremente como Demolay morreu. Quem dera a gente consiga, né, mudar a nossa cidade, mudar o nosso estado, mudar o nosso país. Talvez o nosso país não seja uma mera exploração de colônia e metrópole, não seja uma mera relação de opressor e oprimido, como às vezes a gente aprende no colégio. Talvez o nosso país, como acreditavam os antigos europeus, do High Brasil, né, a terra ali de São Brandão, talvez seja uma terra prometida. E isso só basta a gente acreditar, a gente trabalhar, a gente se esforçar para fazer disso um lugar incrível. Para finalizar, eu ouço muitos jovens, né, muitos alunos falando: professor, eu tenho um sonho, né, ou meme às vezes, se Deus quiser, o vaso do Brasil. Né? Deus, me tira do Brasil, por favor. Cara, eu não tenho nada contra, sinceramente. Eu acho que você tem que prezar pela sua família, pelo seu bem-estar, se você tiver a oportunidade de ir para algum... Oi, RS, nós. Pela última vez. Nós, enquanto Demolays, eu acredito que nós não temos esse direito, porque nós juramos um compromisso com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país. Eu acho muito nobre se a gente fincar raízes nessa terra e a gente trabalhar por um país melhor, por um estado melhor. Voltou. Não tenho dúvidas, né, do quanto que vocês fazem, do quanto que nós trabalhamos e do quanto que nós podemos produzir por essa nação. Está aí um pouco sobre a contextualização histórica, a ordem do templo e os ecos dos... Voltei de novo e para finalizar só vejo o Wi-Fi. Perdão, pessoal. Sinceramente, de coração, desculpa por isso. A internet aqui não colaborou, mas essa é a apresentação. Qualquer dúvida, eu fico à disposição, ok? Muito obrigado pelo acolhimento e pela atenção nessa quase 1 hora. Obrigado, irmão. Muito obrigado por essa aula que você deu para a gente aí. Vou abrir agora para palavras, quem quiser comentar alguma coisa ou palestra, alguma pergunta. Vou pedir para tentar fazer de maneira organizada, mandar no chat quem quer fazer o uso da palavra, que eu direciono. Tá bom assim? E tio que não sabe achar o chat na tela, como é que faz? Dá um toque no WhatsApp daí, tio. Se precisar, caso for o caso. Caso for o caso, Ou sai falando, irmão. Sai falando que a gente vai ficar quieto. Olha, eu tenho que dar os parabéns ao meu irmão César aí pela clareza e pela semente que ele está plantando na ideia dos meninos, porque eu acho que nunca este país precisou tanto de um ideal templário como agora. Nós somos a semente que tem que ser espalhada, nós temos que espalhar essa semente para tentar... O Pedro até brincou, né? A tua internet está sendo derrubada pelo chinês, né?
Acho que ele não está de todo errado. Mas olha, parabéns aí pela palestra. Demonstrou aí maestria nos seus conhecimentos. Parabéns, irmão. Queria direcionar a palavra agora para o irmão secretário do Mestre Conselheiro Estadual, João Paulo. Por gentileza, irmão. Boa tarde para todo mundo aí, para todos os meus irmãos, tios, convidados. Primeiramente, queria parabenizar o irmão César por toda essa realmente aula que a gente teve hoje, porque, nossa, cara, pra gente que é demolei e ver tipo, você falando tudo, principalmente para quem é cavaleiro também, passa um filme na cabeça, sabe? Você falando tudo isso vai passando um filme sensacional. E eu lembro quando eu estava na escola ainda e a gente ia tendo aula de história mesmo sobre determinados temas e você ia ligando sobre coisas do Demolei e é realmente muito incrível. Então, irmão, parabéns. Acho que a sua internet estava caindo de tão pesado que estavam os conhecimentos que estava passando para a gente. Estava realmente, cara, parabéns de verdade. Parabéns, Francisco, aí por essa iniciativa, porque, cara, é realmente muito bom você fazer isso para gente que é Demolei, cavaleiro, tá sempre refrescando na nossa cabeça esses conhecimentos acerca de toda a história da Demolei, por que a gente leva esse nome, esse fardo que a gente carrega de ter que honrar toda essa história, todo esse nome. Então, parabéns de verdade por toda essa iniciativa e queria agradecer aí o Rogerinho também, mestre conselheiro regional, por me fazer o convite, já tá chamando a galera do gabinete do mestre conselheiro estadual aí. Rapaziada, a gente está à disposição, é sempre muito bom estar aqui com vocês, sempre que tiver o convite vamos estar participando e que precisar a gente está aí. Muito obrigado e um bom domingo para todo mundo. Muito obrigado, irmão. Irmão Enzo, agora. Bom, eu queria primeiramente parabenizar o irmão Cezão. Cezão, não tem nem o que falar para você, né? Cara, toda vez, qualquer palestra que você vai dar, seja sobre a Ordem de Demolei, seja sobre assuntos diversos, filosofia, história, até mesmo de... Cara, quando você começou a falar de direito, eu que não gosto de direito, comecei a gostar, porque o jeito que você ensina é muito direto e muito simples. Queria eu ter tido a oportunidade de ter um professor de história como você. Cara, parabéns de verdade. E obrigado por hoje estar aí com a gente, dando essa oportunidade de a gente ver um pouquinho mais, né, sobre a história de Jacques Demolay, tão perfeitamente assim como você explicou. Também parabenizar o irmão Francisco por ter nos proporcionado isso. Estamos hoje aí com 33 pessoas. Cara, isso é bacana pra caramba. Um domingo, 2 horas da tarde. Legal ver que o pessoal teve interesse em participar. A todos que estão na reunião, quem é Demolei, obrigado por estar participando. Quem não é Demolei, espero que tenha gostado, aprendido um pouco. E a gente está aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tenham também. Vocês podem falar melhor com o Francisco depois, que é o mestre conselheiro. Mas isso uma breve introdução, né, sobre a história de Jacques Demolay, porque a história dele é magnífica e uma coisa é verdade, né? Possamos viver tão nobremente quanto Jacques Demolay morreu. Isso é fato. Muito obrigado aí. Ô pai, beijo. Daqui a pouco tô em casa. E é isso. Um bom domingo para todos. Muito obrigado pelas considerações, irmão. Tio Celso, gostaria de falar, por gentileza? Boa tarde aí, parabéns pela explanação, meu irmão, né? E a respeito da sua pergunta sobre a questão da influência templária dentro da maçonaria, na verdade ela vai existir sim, tá? Mas dentro de um contexto que a gente chama de neotemplarismo, tá? Que é o que eu havia comentado com o irmão Júlio aí, mas a gente pode conversar em privado depois disso aí. E tem alguns livros, que o primeiro livro acho que é o Dogma, sobre o dogma do Mackay lá, vai falar exatamente isso. E aí, e por curiosidade, tá, é o mesmo cara que cria a Ku Klux Klan, tá? E agora, o recorte que eu queria fazer pro irmão, sim, eu sou descendente de árabe, de palestino, de turco, beduíno, né?
e beduíno também, bem dentro desse contexto. E eu sempre tive essa questão de entender, né? Eu conversei com alguns sobrinhos aqui, e acho que eu gostaria de colaborar com um ponto aí com o irmão. Existe dentro do Islã 99 escolas. E algumas dessas escolas são sufistas, chamadas sufistas. E o Império Otomano ele foi criado sobre a base de uma ordem sufista chamada Amaçã, que acho que tem até um seriado depois que eles dão algumas coisas sobre isso, que é o Ibn Arabi, que ele morou em Córdoba, ele fazia parte do Califado de Córdoba, e ele vai interferir lá na Anatólia, lá no Planalto da Anatólia, na formação dos turcos otomanos, da organização dos turcos otomanos. E essa ordem chamada Amaçã, se você vê geograficamente, né, todo o Atlas ele vai formar uma maçã. E eles tinham essa ideia de um império universal, e o califado ele tinha judeus, ele era laico, né, tanto que o Spinoza depois contribui com isso na filosofia no período da Era Moderna para agora, né? E tanto que a gente fala que o gado é o deus de Spinoza, né? Até relacionado a isso. Então, essa questão ela é muito mais ampla sobre os templários e até um pouco menos religiosa e muito mais espiritualista do que a gente tem, porque existiam muçulmanos que eram templários, né? E é aí que começa a pergunta por irmão. Como que é essa relação com o mundo islâmico que você vê? Por exemplo, Portugal, a gente, dentro do mundo árabe islâmico, a gente chama de moçárabes, que é a civilização islâmica cristã. E não deixa de ser árabe, não deixa de ser muçulmano, tá? Dentro da concepção da ordem da maçã, do espírito otomano, que era de uma coisa universal. Que uma das suratas lá chama Al-Nas, que é a humanidade, né? Então, qual que seria o papel, por exemplo, da ordem, dentro desse contexto, de uma ideologia universal e laica? Eu particularmente, eu tenho uma visão disso, mas gostaria que os sobrinhos expressassem isso e enxergassem dentro do contexto da paz universal, tá? Essa é a pergunta. Bom, com relação à pergunta, meu irmão, se você puder depois me indicar com relação a esses árabes islâmicos que eram templários, sinceramente, dentro do meu conhecimento, acaba que eu nunca tive acesso a isso. E se você puder me indicar documentos para eu poder estudar e me enriquecer nesse conhecimento, eu vou ficar muito feliz. Sim, irmão, até só para fazer mais um ressalto que eu esqueci. Está tendo um movimento agora do ICARAB, que é o Instituto Árabe Brasileiro, aqui de São Paulo, e eles estão passando algumas palestras sobre a contribuição islâmica, da história do Islã. E lá ele dá a vertente islâmica da coisa, tá? Mas eles apontam para esse lado também e mostram através da arquitetura, de toda essa construção. Até hoje a gente teve uma visão lá do Castelo de Sintra, que é o chamado Castelo do Graal, em Portugal, tá? E eu convidei acho que 2 ou 3 sobrinhos aqui, e ele mostra isso muito claro, né, quando você começa a estudar isso, tá? E a influência começa desde esse ponto. Agora, a questão da paz universal, mas eu mando meu zap em PV e aí o irmão... Mas essa questão da paz universal, como que... E dentro da laicidade da ordem? Perfeito, meu irmão. Então, novamente, com relação à laicidade dos templários em si, ou da presença de islâmicos dentro da ordem, sinceramente eu desconheço. Peço para o irmão entrar em contato, que eu ficarei muito feliz de me enriquecer com esse conhecimento. O tio Giovanni aí também faz a mesma solicitação, né? Inclusive, abraço, tio Giovanni. Com relação às nossas ordens, Demolei e Templária, Demolei e Maçônica, nós temos ali a crença no grande arquiteto do universo, que seria a personificação de tudo isso, né? Então, dentro da nossa própria organização, existe essa laicidade que preza pela paz universal. Eu sou católico de formação, eu não abro mão da minha fé, mas, ao mesmo tempo, eu reconheço como irmão judeu, como irmão da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, meu irmão do Islamismo, também tem a mesma fé. E eu vou amar o meu irmão como tal, acreditando que talvez o Deus dele
seja a visão de um mesmo Deus único e verdadeiro, que seja o grande arquiteto do universo. Então, dentro das nossas organizações atuais, contemporâneas, eu acredito que é dessa forma que a gente pode pregar a paz universal. Mas dentro da organização da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, eu peço novamente ao irmão que me encaminhe esses documentos com relação ao islamismo. Eu sei da existência de Cristo no Islã, né, como um profeta de Isa, salvo engano, né? Mas, sinceramente, não sabia dessa, para mim, é novidade. Então, obrigado pela contribuição, irmão. Meu telefone está ali acima, qualquer coisa, estou inteira à disposição. Obrigado. Meus irmãos, só para contribuir aí, o pessoal está pedindo bibliografia, o que eu vou falar está disponível na internet, mas até numa linguagem mais simples para os meninos entenderem, né? Aí os tios depois vão seguir além por outras fontes, né? Mas na Super Interessante, tem uma Super Interessante digital, virtual, tem um artigo sobre as ordens secretas e sobre essa visão do segredo, do porquê do segredo da ordem maçônica, né? E isso vai se aplicar bem dentro desse contexto, porque ali tem informação que eu mesmo desconhecia, que no mundo inteiro não há uma uniformidade, né, dos templos, e alguns templos têm até a crescente, e outros templos têm o candelabro, dependendo da região onde se estão localizados esses templos, né? Então, justamente essa universalização, às vezes para não chocar culturas muito díspares, ela agrega em alguns ritos alguns elementos de outras vertentes religiosas. Então, eu recomendo que se procure na Super Interessante sobre os segredos da ordem maçônica. Vocês vão achar a bibliografia aí mais prática sobre isso, né? Desculpem a intromissão. E, meus irmãos, só para complementar quanto à bibliografia, mandei aí 2 links. Um link sobre a vida e morte de Jacques de Molay, que foi escrito ali por um irmão de Molay. Então, esse primeiro link aí está disponível em PDF, para quem puder ler. Foi um dos livros que eu me pautei para o estudo e para a palestra de hoje. E um outro livro, quem é cavaleiro, né, vai saber, que é o livro da Bárbara Frale, que é Templários e o Pergaminho de Quinon. E alguns outros livros dela, ela que é paleógrafa, né, como eu já disse, é uma estudiosa italiana de antigos escritos e manuscritos. Então, esses 2 aí, por enquanto, são minhas bases bibliográficas para a construção dessa apresentação. Se os irmãos puderem contribuir com mais alguma coisa, vai ser um prazer. Peço a palavra. Peço a palavra. Beleza. Oi, tio. Desculpa, tio. Ele está pedindo a palavra? Peço a palavra. Fica à vontade. Obrigado. Meus irmãos presentes, queridos sobrinhos de Molay, meu nome é Luiz Carlos Xeraim, sou do Oriente de Passos. Meus dados já postei no chat. Caro irmão César Augusto Molina de Paula, muito obrigado. Quanta cultura, quanta coisa que eu aprendi hoje, assim, de uma forma bem falada por você, meu irmão, tá? Um estudo embasado, certo? Estou muito satisfeito, estou impressionado de ver a sua cultura, tá? Gostaria, meu irmão, de entrar em contato com você, certo? Oportunamente por celular, por telefone. Só que eu não estou tendo dificuldade aqui, não estou visualizando o número do seu celular, para que oportunamente eu marque com você antes e tenha um contato. Muito obrigado a todos pelo convite, os demolês aí da região estão de parabéns por esse evento. Interessante que mais um surge. E é só, meus irmãos. Muito obrigado, tio. Seguindo aqui, irmão Rogério, mais conselheiro regional. A palavra é sua, irmão. Boa tarde a todos. Boa tarde, tios, irmãos, tias e todos os demais presentes. Bom, não queria me alongar muito, só queria agradecer ao irmão César por essa excelente apresentação, que foi uma verdadeira aula, né? Foi muito enriquecedora e
é muito legal, porque a forma como você apresentou, tudo que você trouxe aqui foi de uma forma muito didática, uma forma fácil da gente compreender, né? Acredito que não só para quem é tio, para quem é irmão, mas para todos os outros conseguiram compreender e não deixou de ser muito completa. Então, meus parabéns, irmão, gostei muito da apresentação e foi, assim, muito boa e me trouxe muito conhecimento. Queria também agradecer a todos pela presença, né? Tem bastante gente aqui, agradecer o João, que está representando o gabinete estadual aqui. Gostaria de agradecer também ao pessoal de Minas Gerais, que veio para prestigiar a gente, né? O Hélio, mestre conselheiro regional da 19ª, e agradecer principalmente ao Francisco, mestre conselheiro, por ter organizado tudo isso, planejado essa apresentação, e por ter feito o convite para mim e ter permitido que eu pudesse estar aqui hoje presente para prestigiar essa excelente palestra. Então, demais é isso, muito obrigado e uma boa semana para todo mundo. Muito obrigado, irmão. Irmão Thales. Boa tarde a todos. Bom, eu me chamo Thales Galo, falo em nome do capítulo Vale da Luz, juntamente com o irmão Luan e o irmão Paulo Henrique, número 244, da 18ª região do estado de São Paulo. Muito obrigado, irmão César, pela reunião, um conhecimento enriquecedor, muito bem explicado, sensacional, fico sem palavras para descrever a imensidão dessa palestra. Gostaria de agradecer o convite a todos os irmãos e aproveitar o uso da palavra para estar divulgando, né, um projeto que eu estou engatinhando, que é de um estudo de filosofia entre os capítulos Demolês desse Brasil afora. Eu vou criar um grupo de WhatsApp para a gente organizar reuniões como tal e discutir temas muito bem escolhidos para nos aperfeiçoarmos dentro da filosofia ou contexto histórico. Então, os irmãos dos capítulos que estiverem interessados, se quiserem entrar em contato com o irmão Francisco, ou também vou mandar meu número aqui no chat, pode entrar em contato comigo e vamos estar criando esse laço. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Tio Giovanni. Boa tarde a todos. Olá, César. Prazer imenso revê-lo ainda aqui à distância, aqui, né, no pombalzinho aqui virtual, cada um no seu quadrado. Parabéns, viu? Em primeiro lugar, a gente percebe quando alguém, além de ter o conhecimento que você tem, isso fica patente, o cuidado, o carinho na preparação da apresentação. Então, o respeito que você demonstra, né, com os meninos, com o que você está fazendo, a gente percebe a maneira como você se preparou e até na parte visual, parabéns, viu? Foi maravilhosa. Divido contigo também a dúvida e a curiosidade exposta pelo irmão Celso, né, Ricardo. Se depois você puder me passar, César, repassar para mim, também agradeço, viu? É um assunto que me é caro, né, há muito tempo, antes mesmo de fazer parte da ordem, acho que de todos nós, né, todo mundo que gosta um pouquinho de história, essa questão dos templários. E eu fiquei com uma dúvida, César, que aí eu vou perguntar humildemente se eu entendi errado ou se é um lapso no meu conhecimento dos templários. Eu sempre tive a ideia de que em Portugal eles já existiam desde o século XII para ajudar no movimento de reconquista, né? E eu tinha tido a ideia de que quando da dissolução da ordem, não só, óbvio que teve um movimento de afluxo, né, de templários para Portugal e outros países, a Alemanha também, né, não aceitou a condenação dos templários, se não me engano, e teve alguns outros povos que não aceitaram. E eu tinha ficado com a ideia de que em Portugal houve um pedido de uma bula papal que depois foi dada de autorização de mudança para a Ordem de Cristo, né? E conjuntamente migrar os bens dos templários, mas que já tinha os templários e não só uma fuga. É isso mesmo ou está errada essa visão minha de que os templários já estavam lá com esse nome já de templários mesmo desde o século XII? Foi a única dúvida. O resto eu só aprendi muito, reforcei, foi maravilhoso. Um beijo aí no coração, parabéns, viu? Perfeito, meu irmão, saudades.
A sua afirmação está correta, os templários já existiam em Portugal, como eu disse ali na parte de Afonso Henriques, não sei se chegou a ficar um pouco nebuloso, mas eles já existiam em Portugal, inclusive eles ajudaram na formação desse Estado Nacional, e ajudaram muito Afonso Henriques, né, nessa consolidação de portuguesa. Em Portugal, eles têm um laço muito estreito, né, com os portugueses. Eu vi o tio Alexandre Garzelli falando da nação templária, né, devido à força deles ali já. E o que acontece depois da perseguição é que templários de outras regiões acabam migrando para Portugal quando vai ser criada a Ordem de Cristo. Mas eles já existiam e já eram extremamente fortes lá. Perfeito? Então, correta a sua afirmação. Pedro Alves Cabral era um templário, né? Salvo engano, ele era membro da Ordem de Cristo. Sim. Eu ouvi dizer já que era grão-mestre e eu, pessoalmente, não encontrei nenhum documento que provasse que ele era grão-mestre, mas sim, era um cabeça da Ordem de Cristo, né, e era líder da expedição aqui que nos trouxe para cá. Obrigado, tio. Obrigado, irmão. Queria passar a palavra agora para o irmão Patrick, fazer uso. Opa, estão me ouvindo? Perfeitamente. Que foi. Queria agradecer essa palestra aí, primeiramente cumprimentar as lideranças estaduais, mais conselheiro regional, aos irmãos de outros capítulos e aos tios. Agradecer a palestra do César, o César já me conhece já, lembro até hoje, quando a gente se conheceu, né, uma reunião que teve em Amparo, né, e acabou na Casa Amarela, que estava eu, o Héctor e o João teve que ir embora, infelizmente. E o Cezão, pô, sem palavras, né? O Cezão, assim, foi um complemento enorme, assim, eu que estava prestes a iniciar, né? Me mostrou como é que me falou sobre a ordem e tudo mais, e eu acho que o Cezão teve uma peça-chave aí para mim, para fazer eu me apaixonar pelo que a ordem é hoje, né? A palestra é sensacional, foi incrível, cheia de conteúdo, bem didática também, né? O mais importante, né? E sem palavras, né? Essa palestra aí que o irmão Francisco, né? O capítulo inteiro aí ajudou a proporcionar, né? O capítulo de amparo aí. E é basicamente isso, né? Eu penso assim, né? Não sejamos como Jacques de Molay, sejamos melhor, né? Sempre prezar pelo melhor, né? Não sejamos igual a Jacques, mas melhor na medida do possível, né? Seja em nossa casa, com nossos amigos, com a nossa família. E eu penso assim, né? Muito obrigado, Cezão, muito obrigado aí pela palavra, irmão Francisco, e que todos aí tenham um bom domingo. Muito obrigado, irmão. Diego, a palavra está com você, irmão. Obrigado, irmão. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos os tios e irmãos que não pertencem, né, não são do capítulo daqui de Jaguariúna, e bem como os visitantes. Cezão, fica até difícil, né, fazer uso da palavra depois da aula que foi dada, não somente durante a apresentação, mas respondendo às perguntas, né. Eu, não obstante ter conversado pessoalmente com você só uma vez, falo sempre para o Francisco e para o Enzo, e os dois ficam à vontade para me desmentir, se não for verdade, que o momento mais marcante para mim, na ordem, foi a minha iniciação. Não pela ritualística, pela simbologia, mas pela reflexão prévia que você promoveu. Foi realmente muito marcante. Até durante nas últimas 2 iniciações, né, uma na verdade, a gente teria outra agora hoje, ontem na verdade, eu comentei com os meninos para tentar chamar você, mas não deu certo, a gente também acabou não iniciando por conta das restrições, mas realmente foi muito marcante. Eu não tenho uma dúvida, na verdade, agradecer, né, pela imensa troca de conhecimento, e te parabenizar pela apresentação, pela simplicidade na tua abordagem, pela didática impecável. E eu gostaria de pedir, na verdade, fazer uma solicitação, que você participasse num projeto que a gente está desenvolvendo aqui, que é um projeto de debate,
né, foi uma proposta aí do irmão Francisco para o cargo de mestre conselheiro. E a gente teve o primeiro debate semana passada, o tema foi sistemas econômicos, a gente colocou o Dudu tá aí, a gente colocou o Enzo aí para defender para defender comunismo, para defender socialismo. Fizeram Aí sofrer esse debate. o pessoal defendeu com tanta vontade, com tanta veemência, que até ganhou o debate. Então, assim, sem dúvida nenhuma, vai ser vai agregar muito a tua presença para os meninos. Então, a gente não definiu ainda o tema do próximo debate, mas com certeza vai envolver o contexto histórico, e você, como professor, como Demolei, como o tio que é agora, vai ser de grande valia para o debate. Então, eu gostaria de contar com você. A gente vai trocando, né, mais detalhes depois no particular, mas em síntese é isso. Obrigado, Cezão. Muito obrigado, irmão. Irmão Hélio agora. Meus irmãos, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Cumprimentar o mestre conselheiro Francisco, o Rogério também, mestre conselheiro regional aí de São Paulo. É uma honra e uma felicidade muito grande para mim poder estar aqui hoje junto com vocês. Vocês agradeceram pela minha presença, mas eu quem agradeço pela oportunidade de participar de uma reunião tão rica como essa. Parabenizar o tio e o irmão César, né, pela belíssima e perfeita apresentação feita a respeito, né, desse todo esse contexto histórico que envolve, né, os templários e tudo mais. Eu sempre mantenho, né, os estudos acerca disso e participei de bastante reuniões nesse mês, né, porque é um mês aí que nós comemoramos aí agora no dia 18 de março, né, o dia do Demolei, e agora no dia 24 nós teremos aí a comemoração de 102 anos da nossa Ordem Demolei, então sempre vem esses assuntos nesse mês, e é sempre muito bom estar estudando sobre. Nós, como Demoleis, devemos, né, estudar, devemos saber tudo sobre o que ele apresentou aqui hoje, e ele, de forma magnífica, com essa linguagem jovem, né, um conteúdo rico, mas ele conseguiu passar de uma forma simples para a gente, né, entender de forma mais fácil. Então, agradeço demais, César, por enriquecer ainda mais os conhecimentos de todos os irmãos aqui, né? Os irmãos que também tiveram a oportunidade de investir na cavalaria, tenho certeza que ficam ainda mais interessante, né, participar de uma reunião como essa. Então, meus parabéns a você. Os meus parabéns também ao mestre conselheiro do capítulo pela iniciativa. Deixo, né, aqui o meu contato à disposição de vocês. Estou como mestre conselheiro regional da 19ª Oficialaria Executiva aqui do estado de Minas Gerais, que é uma região que contempla aí os capítulos de Cássia, Itaú de Minas, Passos, Alpinópolis, Conceição da Aparecida e Carmo do Rio Claro. Cássia já é uma cidade que está bem próxima da divisa aí do estado de São Paulo, então a gente está bem, apesar de ser um pouco distante, da mesma forma, mas estamos aí próximos em questão de estados. Então, meus irmãos, fica aqui os meus agradecimentos a vocês, contem sempre comigo, e eu só não posso deixar de esquecer também, eu não posso esquecer de mandar um abraço aí para o tio Carlão, que está presente aí, que é meu oficial executivo aqui da região também. Então, grande abraço, tio Carlão, grande abraço, tio Xeraim também, que me repassou o convite, e estamos juntos sempre. Abraço, meus irmãos. Muito obrigado pelas palavras, irmão. Irmão Otávio Lisboa. Boa tarde a todos. Cumprimento o mestre conselheiro Francisco aí, através dele, todas as lideranças presentes na reunião, os tios, convidados. Vou me apresentar aqui. Meu nome é Otávio, sou mestre conselheiro regional da 13ª Oficialaria de Minas Gerais, vim de carona com ele aí para a reunião, e eu não poderia deixar de comentar sobre essa apresentação do tio irmão César, né? Tenho pouco mais de 5 anos de ordem, e todos esses anos, essa eu falo sem medo de errar, e foi uma das apresentações mais completas que eu vi. Então, aí a gente aproveita, né, dessas poucas vantagens da pandemia, essa facilidade que a gente tem de estar participando de reuniões distantes, né? Nunca me imaginei participando de uma reunião no capítulo em São Paulo. E aí a gente aproveita, chega na reunião e vê uma apresentação, uma aula, como vocês estão falando aí, tão completa assim. Então, gostaria mesmo, né, de dar meus parabéns aí,
pelo mestre conselheiro, pela iniciativa, por todo mundo que tirou um tempo aí para estar participando e contemplando essa palestra, e ao César pela belíssima apresentação. Por mais, faço igual ele, deixo minha região aqui de portas abertas, meu contato é disponível a todos vocês aí, quem quiser, é só me chamar, e é isso. Boa tarde a todo mundo, um bom resto, né, de final de semana. Muito obrigado, irmão. Lucas Melo, quer falar alguma coisa? Parece que eu vi aqui no chat. Se quiser, irmão, se quiser, fica à vontade. Boa tarde a todos, eu sou convidado, não participo de nenhuma loja, de nenhuma casa, mas eu já visitei. Então só tenho a agradecer ao Patrick pelo convite, a uma amiga também que havia me convidado. E eu achei que foi muito boa a palestra do César, eu achei que foi muito esclarecedora. E aquilo que o Júlio, que acho que ele já até teve que sair, se chamaram de tio, eu não entendo ainda muito bem essas nomenclaturas. Eu compartilho do que ele começou a falar sobre os segredos da maçonaria, sempre tive essa curiosidade. E também daquilo do que o Giovanni, até eu conheço o Giovanni por aí, de Jaguariúna, sobre o Celso, sobre o que ele falou lá dos cristãos muçulmanos, eu também compartilho dessa dúvida. Então, só tenho a agradecer a todo mundo, a ordem dessa palestra também, achei que foi muito bacana a forma que foi fluindo e desenrolada. Eu achei que a aula realmente foi muito ótima, parabéns. Eu achei que foi muito esclarecedora, foi realmente, história não é meu forte, mas eu adorei essa aula de verdade. Bom, obrigado a todos, boa tarde. Bom, obrigado. Já foram todos, né? Dudu quer falar primeiro, irmão. Dudu, posso falar, irmão? Claro. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar o Cezão pela ótima live. Assim como o Enzo falou que ele queria ter tido uma aula de história dessas, eu também gostaria de ter tido uma aula de história dessas na escola. Eu achei muito interessante, principalmente a parte que você falou da Guerra dos 100 Anos e de uma possível relação com a morte de Jacques de Molay, né? Eu nunca tinha parado para pensar por esse ponto de vista, mas é muito interessante também. Com relação à Ordem de Cristo, né, de Portugal, eu gostaria de fazer todos do documentário da Brasil Paralelo, a Última Cruzada, onde eles explicam tanto a Península Ibérica quanto essa relação da Ordem dos Templários com a Ordem de Cristo e a chegada no Brasil. Então é muito legal, para quem tiver curiosidade, é só pesquisar aí no YouTube, Brasil Paralelo, que é uma ótima fonte de informação. É isso que eu tinha para falar e agradecer mais uma vez o irmão pela ótima live. Obrigado a todos, valeu. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Qualquer coisa, manda no chat. Bom, não tem nem como, né, César? Não esperava menos, esperava demais, sempre mais de você. Foi uma baita aula mesmo, e a reflexão que você deixou aqui foi de extrema importância, até arrepiou quando você falou 7 anos sendo torturado por ser fiel aos seus ideais. E o que o Patrick falou tem relação, assim, a gente tem que sempre tentar ser melhor que Jacques de Molay, porque se a gente tentar 100%, a gente vai conseguir 80%, né? Então, tentar sempre se espelhar o máximo possível nessa fidelidade, sempre usar nossas virtudes, né, nossas virtudes cardeais como norte para a gente. Então, será que realmente a gente seria fiel aos nossos ideais, nosso propósito de vida, né, sendo torturado? Isso é uma importante reflexão. E, por azar, irmão, quase que eu tive aula com você no ano que eu me formei, no ano seguinte você começou a dar aula no colégio onde eu estudava. Até comentei com você, né, esses dias, se tivesse mais professores como você, seria totalmente diferente a nossa situação de educação no país. Irmão, é isso. Meus parabéns, irmão. Obrigado por essa aula. Queria agradecer a todas as lideranças estaduais, regionais que compareceram aqui hoje, em especial que está mais próximo, né, o irmão Rogério, o irmão João, que sempre está com a gente aí, da gabinete estadual. Queria agradecer profundamente, né, mesmo que online, dos nossos irmãos de Minas. Assim como vocês colocaram à disposição, também coloco o capítulo inteiramente à disposição, para a gente faça conexões de capítulo e estado.
a todos presentes, os tios, né, por sempre participarem com a gente aqui, e essa palestra foi uma organização toda do capítulo, né? Eu que tive a ideia, mas sem a ajuda de todos os irmãos do capítulo, isso não seria possível. Então, queria agradecer a todos por ajuda na divulgação, no Facebook, Instagram, tudo, auxiliar no horário, como fazer isso aqui pelo Meet, que eu também sou não muito conhecedor de tecnologia. E é isso, a gente chegou quase 40 pessoas aqui. Agradecer a todos que ficaram até o final. Muito obrigado mesmo, gente. É isso. Irmão César, se quiser fazer uma consideração final para todos. Só tenho a agradecer o carinho, a recepção que eu tive aqui. A autoestima está garantida para o fim do ano, cara. Obrigado aí pelo carinho de vocês, pela recepção. Fico no aguardo de debate, de troca de informação, né? A gente nunca é dono da verdade, a gente se ajuda a construir, se ajuda a lapidar. Então, totalmente aí à disposição de vocês para ajudar e se ajudar na medida do possível. Peço perdão pelas 304 vezes que eu caí, né? Geralmente não acontece. Hoje, né? Maldição de Felipe Obelo acabou que atrapalhou um pouquinho, tá? Perdão por isso, de coração mesmo. Fico envergonhado dessa situação, mas espero que tenham aproveitado e que tenha sido bem frutífero, beleza? Abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus. Depois de tanto cair hoje, vou começar a te chamar de Vasco, irmão. Antes da gente encerrar, vou pedir para o irmão Capelão nos guiar em oração. Se alguém quiser fazer algum pedido agora, para mentalizar na oração, fique à vontade. Bom, então eu vou pedir para todos abaixarem a cabeça em sinal de respeito, né? Vou começar a oração aqui. Pai nosso que estais no céu, derramai sobre nós em todos os momentos de nossas vidas vossas bênçãos. Inspirai-nos a cumprir todos os elevados propósitos que aqui nos foram designados. Abençoai todos aqueles que se dedicam à causa da virtude, cujas vidas puras e honradas honram vosso santo e sagrado nome. Abençoai a causa por nós, jovens, abraçada, e que a ordem seja sempre um poder para o bem de nossa comunidade e de nossa pátria. Abençoai nossos amados tios maçons e ajudai-nos a honrar a sabedoria das gerações que se levantam das brumas do tempo, para investir na juventude, o alicerce seguro, a arquitetura do futuro. Abençoai todas as mulheres e nossas mães em especial, dando como filhos dignos e valorosos cidadãos de nossa pátria. Amém. 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 Então é isso, gente. Muito obrigado, do fundo do coração, por terem ficado até o final. Tenham um ótimo resto de domingo e uma semana abençoada a todos. Assim seja. Abraço, irmãos e sobrinhos. Sim seja. Abraço, bom final de semana a todos. Parabéns, Cezão. Abraço a todos. Cezão, mandei os links lá, viu, meu querido? E